Aí eu pedi pra minha assistente colocar a mãozinha lá, pra eu poder trazer a cabecinha do bebê bem aqui na borda da gamela. A hora que eu coloco o bebê aqui no puff, a grade segura e balança. Amanda, não tem assistente. Deixa a mantinha aqui do lado, pra hora que você colocar o bebê, já puxar a mantinha e colocar aqui por cima do bebê, tirar essa mão. E aí você vai sempre trabalhar, se você não tem assistente, você vai fazer a pinça inversa. Sempre assim, ó. Pinça com essa mão e tapinha do bebê com essa mão. Mas aí vem aquele caso, o bebê abriu o olhinho, igual ele abriu muitas vezes, né? Aí você tem que soltar lá. Você solta aqui, então um lado você vai ter que soltar pra fazer. Feito. Colocamos o bebê aqui, a gente não arrumou o pezinho, nem liguei pro pezinho na hora que a gente colocou. Eu só me importei com a cabeça, né? Eu peguei um posicionador, vou tirar ele aqui e coloquei, ó, exatamente na borda da gamela. Vou abrir aqui pra vocês verem por debaixo aqui dos panos. A bebê vai dar uma virada, porque eu vou empurrar, né? Depois a gente ajeita ela. Coloquei exatamente aqui, ó, na bordinha aqui da gamela, tá vendo? E aí a pressão da manta ajuda o posicionador a parar no lugar. Porém, é aquilo que eu falei pra vocês, quanto mais grossa a borda, mais fácil esse posicionador vai ficar no lugar, tá? Sempre coloca o posicionador acompanhando a curva da gamela, não coloca assim ao contrário, porque senão vai ficar umas pontas pra cima e vai marcar, não vai ficar legal. Coloquei lá. Lembra que eu coloco sempre fazendo a pinça, né? Eu nunca deixo o bebê solto. Vocês perceberam isso? Vou puxar aqui pra ficar bem lisinho. Então, quando eu fui lá pra colocar esse posicionador, eu tava com a mão aqui, a Gra tava aqui, né, no bumbumzinho, e eu... Não precisa ficar não, tá de boa. E eu vim aqui por baixo, só com a mão e encaixei, tá? Mais importante é que a contenção do bebê. Quando o bebê se sente solto, ele ativa o reflexo de Moore. E vocês viram que ele tinha bastante, que ele empurrava várias vezes, né? Ele no soninho leve, ele queria várias vezes empurrar. Várias vezes eu também peguei o rostinho dele, ó, e virei aqui pra luz. Dessa forma assim. O que não pode pegar aqui, ó, nessa região, que é muito sensível, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso aqui, ó. Puxando. Aqui, se a gente apertar um pouquinho da gente, a gente já sente que é sensível, quem dera num recém-nascido. Então, sempre aqui, ó, pela testa, ó. Traz aqui pelo dedão aqui na testa. Aí vira o rostinho dele pra luz. Eu puxei também um pouquinho a gamela pra elevar mais a cabeça aqui no topo. Então, a gamela, ela ficou bem alta aqui nessa região e mais baixa aqui na parte do pé. Já garanti o clique aqui, lembra que eu não mexi na parte de baixo? Garanti, aí só depois eu vim com a pinça invertida pra trazer esses pezinhos pra aparecer. Então eu gosto de deixar um pezinho viradinho pra fora, esse aqui pra fora, e esse outro pé aqui eu nunca puxo a ponto de aparecer o calcanhar, fica feio. Com um pezão aqui na frente. Então, eu empurro o joelho do bebê para abrir um pouquinho mais lá para lateral. E só as pontinhas do dedinho que você vai deixar mais à mostra aqui, tá? Para ficar bem delicadinho. Esse pezinho aqui, normalmente, os bebês, eles têm a tendência de encolher assim, ó. E aí, vocês sempre vão estar trazendo ele viradinho aqui, né? A sola do pé apontando pro teto, tá? Aqui já tem um posicionador, que é aquele que a gente já tinha colocado, ó. Ele tá aqui, mas quando ele não estava, o que que acontece? Forma um buraquinho aqui, né? E aí, esteticamente falando, não fica muito bonito, porque a cabeça do bebê tá bem alta e aí o corpo vem descendo. O que eu acho que fica bonito quando a gente coloca esse posicionador é manter a cabeça alta, o corpo baixo e aqui no final dá uma subidinha. Então fica um formatinho assim, uma gangorrinha, sabe? Eu acho que fica de lua, fica mais aconchegante, sabe? Do que um bebê mais esparramado. Então por isso que eu gosto de pôr esse posicionador aqui. Só que lembrando uma coisa assim super importante, nessa região aqui, só se o bebê for muito pequeno, ele vai estar com o pé dentro da gamela, mas a maioria aqui fica fora da gamela já. Ó o pezinho dele onde tá, mais ou menos aqui. A gamela tá lá dentro. Então, ele tá só com até aqui, ó, dentro da gamela. Daqui pra fora tá fora.
e não tem problema nenhum. O mais importante é a cabeça do bebê que esteja na borda da gamela. É o ponto de referência, tá? Que é o mais importante aqui. Então, coloquei o posicionador e aqui, ó, se você quiser elevar mais ainda, você pode pôr até o posicionador assim, ó, dobrado, tá? Pra ele dar mais volume ainda. E ele fica bem altinho aqui. E eu arrisco até dizer que esse posicionador ali no pé, ele dá uma ajudada a segurar o bebê. Ele faz um voluminho, uma lombada aqui, ajuda o bebê não se esticar com tanta facilidade. Vamos esticar tudo bem aqui embaixo. Um alinhamento, né? Tipo, cabeça alinhado com o pezinho aqui de frente pra você. Boa. Aqui, quando a gente pensa no bebê de bundinha pra cima, isso que a Luí falou, que a cabeça, ó, tá na mesma direção aqui do pezinho, do bumbum. O bumbum não tá lá pra trás e a cabeça aqui pra frente. Então, tá na mesma linha quando você olha de cima. Já, aí aqui a gente já tá pronta na pose, né? Clicou, fez os ângulos que a gente treinou de manhã. Se fosse o caso, tem o posicionador ali, o amarelinho. Se fosse o caso, sabe quando fica... Amarelinho? É menina. Ah, é menina. Posicionador. Boa. Sabe quando fica aquele bumbum triste, caidinho, né? Porque normalmente esse joelho aqui tá enfiadinho lá pra dentro. E aí o bumbum do bebê acaba caindo lá no buraquinho. Fica aquele bumbumzinho triste pra dentro. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai tirar esse joelho aqui pra fora, abrir um pouquinho. E aí você vai usar um posicionador encostado bem aqui embaixo pra dar esse up do bumbum. Pode ser por fora, não tem problema. Não vai aparecer. Esse é um dos grandes segredos para manter um bumbumzinho empinadinho. Vai pegando de lá, não aparece. Não aparece. Vou até deixar vocês clicarem para vocês verem. Vem cá para vocês clicarem. Se você levar em consideração aquele ângulo de observação,